Oi, gente, tô de volta aqui e hoje eu resolvi falar com vocês sobre uma das coisas, aliás, acho que é meio duas das coisas, porque são duas coisas juntas, mas são algumas das coisas que vocês mais me pedem, que é sobre a época que eu trabalhei em Hollywood. Por trás das câmeras, eu trabalhava com cinema e com televisão em Los Angeles. E sempre que vocês ficam sabendo dessa época da minha vida, vocês querem muito saber dos detalhes, tanto da parte de trabalho, como eu consegui o trabalho, como era dentro da rotina de trabalho profissional, tanto as fofocas de bastidores, quem eu já vi de famoso, enfim, esses detalhes que causam sempre super curiosidade em todos nós. E aí, vim hoje falar pra vocês um pouquinho sobre isso. Eu sinto que eu preciso começar esse vídeo falando com vocês sobre uma coisa que é o básico, o essencial, quando se trata de vir de outro país para trabalhar nos Estados Unidos, que é ter fluência no inglês. Falar inglês hoje em dia é importante em diversos aspectos da nossa vida, desde para entretenimento e lazer, por exemplo, você quer ver um filme, você quer ler um livro, você quer ir num teatro, enfim, muitas coisas de entretenimento, muito desse conteúdo que a gente consome é no inglês, então é muito importante a gente ter isso, tanto isso quanto para viajar, que é outro tipo de lazer, né? Mas enfim, muitas coisas pedem o domínio do inglês. Porém, ainda mais importante ele se faz quando a gente tá falando de trabalho, porque se você tá vindo para os Estados Unidos ou claro, para algum outro país onde a língua mais falada é o inglês, eu posso dizer assim, por experiência própria, que a base de tudo tá na língua e na fluência da língua. Tudo que você vai construir profissionalmente, tudo que você vai alcançar em termos dos seus objetivos, pede que você domine a língua inglesa. E é aí que entra uma dica enorme que eu quero dar pra vocês aqui no começo desse vídeo. Vocês já devem ter reparado aqui no meu canal, se vocês estão aqui há mais tempo, que eu nunca trabalhei com marcas ainda aqui no canal. E o grande motivo disso é que eu sou muito protetora com o que eu posto aqui, com essa relação que eu tenho com vocês, que é super sincera, que é de carinho, de confiança. Então eu tava esperando a oportunidade certa, perfeita, pra apresentar uma marca, uma empresa pra vocês. E eu acho que chegou a hora. Então deixa eu começar agradecendo o Cambly por patrocinar esse vídeo. Eles estão aqui comigo hoje, me ajudando a trazer esse conteúdo pra vocês. E eu quero muito apresentar pra vocês essa marca que eu acho muito incrível. Como eu falei, para morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos é necessário o domínio do inglês e o Cambly é minha indicação número 1 para vocês nessa busca de aprender a língua inglesa. O Cambly é uma plataforma de aprendizado de inglês online que tem 100% de professores nativos na língua inglesa e que deixa esse aprendizado muito mais acessível para todos nós. Você faz essas aulas online com professores de diversos lugares do mundo e você pode fazer a qualquer hora, porque você tem a opção ou de marcar as aulas nos calendários dos professores ou você pode entrar na plataforma na hora que te der vontade de fazer a aula e que você tiver esse tempo livre e entrar na chamada com o professor disponível nesse mesmo momento. Eu quis testar a plataforma antes de trazer ela aqui pra vocês. E como eu já falo inglês, eu não fiz exatamente uma aula de inglês, mas eu fiz uma conversa, um bate-papo com uma das instrutoras, a Yana, e aí a gente falou de vários interesses nossos, de livros, de teatro, que ela também ama musicais, de línguas, e foi maravilhoso. Deixa eu colocar um trechinho aqui pra vocês assistirem, pra vocês verem mais ou menos como é que foi. Yeah, so the first musical I've ever heard was Les Mis. Yeah, I think for many people it's like that. That's their first. Yes, Yeah. and that's a great one Right. too. I Yeah, love the so I love the really score. liked it. Reading. If you like reading, one of my I- favorite historical fiction books is called The Nightingale. I don't know if you've read it. I haven't. It's really really good. So if you It's Scott Fitzgerald uh-huh. and Kurt Vonnegut Jr. Okay, Yeah. I've never read anything by Kurt Vonnegut Jr., but Scott Fitzgerald, yes. E eu amei não só a instrutora, como também a facilidade de mexer na plataforma, então eu deixo aqui essa dica que eu acho muito valiosa para vocês que querem aprender o inglês. E meus lindos e lindas do meu coração, eu tenho um presentinho para dar para vocês, junto com o Cambly, que vai para todos vocês que querem ganhar um curso de inglês. Tem um link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, que é para vocês se inscreverem gratuitamente, e aí vocês vão receber um e-mail com um curso de inglês para negócios. E eu também tenho um código que é 99 Larissa, vou deixar aqui na tela e na descrição, e esse código vai dar pra vocês um super desconto em qualquer pacote anual. Isso é muito legal, tem pacote que é assim, a partir de R$ 99 por mês, então fica aí a dica, não deixem de olhar e eu vou ficar prestando atenção, eu vou cobrar de vocês, quero ver todo mundo falando inglês logo logo, hein? E agora que eu já dei a dica pra vocês, vamos direto ao assunto, que são as minhas experiências de trabalho em Hollywood. Eu vou falar de 3 experiências específicas, por ordem de quando elas aconteceram. E a primeira vai ser o meu estágio na WWE Studios, em Los Angeles. A WWE é conhecida pelo conteúdo de luta misturado com entretenimento que eles oferecem na televisão. E a parte da empresa que eu trabalhei especificamente, ela é exclusivamente focada em produção de cinema, de em sua grande maioria suspense e ação. Um filme super famoso que eles fizeram, por exemplo,
foi o The Call, em português é Chamada de Emergência, com a Halle Berry, que é um filme super famoso. Eu já tinha assistido antes de trabalhar lá, por exemplo. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu já falei em outro vídeo aqui no canal sobre a minha experiência na Northeastern University, que foi onde eu fiz faculdade, e sobre o programa de co-op, que são programas de estágio, onde os alunos podem deixar o campus da universidade por 6 meses, algumas vezes durante o curso, e ir pra qualquer lugar do mundo fazer um estágio. E aí esse foi o meu primeiro estágio. Então foi durante os meus anos de faculdade, mas não foi um estágio ao mesmo tempo em que eu estudava. Eu tinha 100% do tempo nesses 6 meses pra me dedicar ao trabalho. Pra esses estágios que a gente fazia, era como se fosse um trabalho mesmo. A gente fazia entrevista, tinha que mandar currículo. Então, a minha faculdade, a Northeastern, focava muito no nosso currículo. A gente tinha que já ir construindo nosso currículo desde a época de aula e nessa questão de entrevista. Então, a gente tinha aulas de currículo e de entrevista, o que me ajudou muito. E alguns pontos que eu achava muito importante, que eles focam muito, é a questão de liderança e de proatividade. Os americanos são treinados desde cedo a serem líderes, a, enfim, buscar experiências de trabalho, até essa disciplina para ir atrás de oportunidades. Então, para vocês que têm vontade de vir para cá, de arrumar um emprego nos Estados Unidos, eu recomendo que, mesmo que vocês ainda estejam no ensino médio, eu sei que não pode trabalhar, mas assim, façam um voluntariado, uma atividade beneficente, enfim, sempre tem coisa que a gente pode buscar para ir criando um currículo. E aí, como eu arrumei esse estágio? Eu entrei num site que chama Entertainment Careers, eu acho que o link é entertainmentcareers.net. E lá tem várias oportunidades de trabalho em entretenimento. Tem produção, tem roteiro, tem coisa de casting, né, que é a escalação de elenco, enfim, tem diversas coisas. Televisão, quanto em cinema, quanto até moda, por exemplo, enfim, tem muita oportunidade. E foi lá que eu achei essa. Aí eu mandei meu currículo, tive a entrevista, fui aprovada pro estágio e me chamaram. E lá eu me fui de mala e cuia pra Los Angeles pra passar 6 meses. Qual que era o meu estágio? Ele era numa área chamada Development, ou seja, desenvolvimento. Era numa parte de desenvolver o conteúdo que o estudo ia criar. Então era muito roteiro que eu lia, assim, a gente recebia muitos e muitos e muitos roteiros de escritores. Aí eu lia esses roteiros, fazia uma análise e passava pros meus chefes, falava, esse eu gostei por isso, esse eu não gostei por causa disso. Era muito isso. E além disso, eu tinha outras funções, como por exemplo, ajudar os meus chefes em diversas partes da produção que eles precisavam, calendários, enfim, muitas coisas. Eu montava umas coisas que a gente chama de production book, que são todas as informações compiladas dos projetos que a gente ia fazer na produtora, e era muito sobre isso. Eu lia muito, muito, muito no meu trabalho, coisa que eu amo, porque vocês sabem que eu amo ler, eu também amo escrever, então as coisas são relacionadas, mas eu lia muito filme, muito roteiro de filme. Foi minha primeira experiência de trabalho e eu aprendi muito. Uma coisa que eu acho importante foi que eu cheguei ali com muita humildade, então eu sabia que eu não sabia de nada, eu tava aprendendo tudo, então tudo que vinha pra mim eu via como uma coisa sendo acrescentada pro que eu conhecia, pro que eu sei. Eu acho que isso foi muito importante. Queria falar também de uma dificuldade, por exemplo, que eu passei, que uma vez me deram um trabalho que parecia fácil, mas era muito volumoso. Eu tive que imprimir umas centenas de páginas de um arquivo de PDF, colocar tudo em ordem e fazer umas pequenas anotações. Eu achei que ia ser simples e que eu ia conseguir terminar até o fim do dia. Eu tinha que levar isso pro FedEx, porque o presidente da empresa, alguém super importante, estava em Nova York, eu estava em Los Angeles, e a gente precisava enviar isso pra chegar nele no dia seguinte pra uma reunião super importante. Eu fiquei sem graça de pedir ajuda quando eu comecei a perceber o volume das coisas, fui tentar fazer tudo, mas chegou o final do dia e ainda faltava umas coisas pra eu terminar. E aí eu surtei, desesperei, eu fui falar com uma das minhas chefes, falei, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir, perdi a hora do FedEx, eles não vão passar, não vou conseguir enviar. Ela falou, não, calma, respira, pras próximas a gente vai ter uma conversa, porque você precisa saber pedir ajuda, não dá pra deixar tudo pra última hora, isso podia ter dado muito ruim, e ele não recebido os documentos pro dia seguinte, mas aí a gente descobriu, teve uma resolução que tinha um lugar do FedEx, tinha um FedEx na cidade, que ficava aberto até mais tarde, então eu consegui pegar meu carro, dirigir até, tava no aeroporto de Los Angeles, que é longe, e foi assim que a gente resolveu a situação, mas eu levei uma bela de uma bronca por não ter pedido ajuda bem mais cedo. Foi um super aprendizado, primeiro em resolução de problemas, segundo nessa questão de pedir ajuda. A gente não pode sempre querer ser independente, quando a gente percebe que as coisas podem dificultar, vamos pedir ajuda, pode ter gente que sabe resolver, ou melhor que a gente, ou que pode dar uma mãozinha pra gente resolver as nossas coisas, né? E aí, um feedback importante que eu recebi, que eu levo como uma lição, assim, um aprendizado pra vida também, é quando eu terminei o estágio, a minha superior, a minha chefe, ela faz um review, né? Ela fala sobre como foi sua performance, como é você como profissional. Teve
teve vários elogios, mas uma coisa que ela disse é: você pode ser nice, mas não too nice. Ou seja, seja legal, mas não legal demais. Você tem que tratar os outros bem, você tem que ser legal, generosa, mas não deixa os outros pisarem em você por ser boazinha demais. E isso foi super importante. Eu na vida, assim, tanto na vida pessoal quanto no trabalho, sempre tive uma dificuldade de às vezes colocar boundaries, que a gente chama, né? Saber falar não, saber impor alguns limites. E então eu ter recebido esse feedback dela foi importante, porque eu levo comigo até hoje. E essa foi a minha primeira experiência de trabalho. Já a minha segunda experiência de trabalho foi, acho que 1 ano depois disso, que eu fiz outro co-op, outro estágio durante a universidade. Peguei um avião e fui passar mais 6 meses em Los Angeles. E dessa vez eu tava na dúvida se eu queria continuar trabalhando com cinema e televisão ou se eu queria ir pro ramo de moda. Inclusive, uma das oportunidades que eu tava super interessada, fiz 2 entrevistas, foi na Dolce & Gabbana pra trabalhar na parte de comunicação da marca, mas infelizmente eu não consegui esse trabalho. Aliás, talvez felizmente, porque isso me levou a esse meu outro trabalho que eu amei e foi muito bom pra mim, que foi um trabalho em programa de auditório, que foi no Dr. Phil Show. Pra quem não conhece, é tipo um estilo Casos de Família. E então, o Dr. Phil é um psicólogo que recebe vários convidados e normalmente é assim, pra resolver conflitos de família ou de amigos, enfim, vários tipos de conflito. Esse trabalho, eu trabalhava nos bastidores, no backstage, fazendo várias coisas, assim, a gente chegava lá às 6 da manhã, então o trabalho era acho que 9 horas por dia, 8, 9, mas ia das 6 da manhã até as 3 da tarde, o que era muito legal, porque aí à tarde, quando eu saía do trabalho, eu ainda tinha muitas horas no meu dia, mas começava bem cedinho. E aí a gente recebia os convidados, levava de maquiagem pra cabelo, pro palco, pra isso, aí organizava o backstage, enfim, fazia tudo por trás das câmeras. Foi muito legal, gente, nesse programa. Eu tava literalmente em um estúdio de televisão, que eu sempre achei a coisa mais magnífica de todas. Eu tinha super curiosidade, vontade de trabalhar nisso. E, enfim, foi muito legal. Uma parte muito que eu amava demais é que o estúdio ficava dentro do Paramount Pictures. A gente chama de lot. Esses lugares enormes, tem vários estúdios assim. Na Paramount eram gravados, por exemplo, seriados como This Is Us, que hoje em dia eu amo, como Glee, que eu sei que muitos de vocês devem ter assistido. Que mais? Rizzoli and Isles, Escola de Rock. Enfim, tinha muita coisa ali sendo gravada. Tinha vários filmes. Eu acho que Missão Impossível era um que estava sendo gravado na minha época. Então, eu tinha oportunidade nos meus intervalos de trabalho, ou depois do trabalho mesmo, eu podia ficar ali com meu crachazinho e visitar tudo isso que estava rolando no Paramount Lot, né, que era esse lugar. Eu amava isso, gente, parecia um sonho. Eu sempre gostei muito de televisão e de cinema, então eu tava realmente vivendo, assim, um sonho, né, que um dia pareceu tão distante. Umas coisas muito legais que tinham, por exemplo, era quando acabava algum seriado, às vezes eles faziam uma garage sale, que é quando vendem várias coisas, sabe, do seriado. Por exemplo, vários objetos usados nos seriados, nas gravações, coisas que apareciam, que os personagens usavam, roupas, ursinhos de pelúcia, coisas de decoração, eles pegavam e vendiam super baratinho quando esses seriados acabavam de ser filmados. Então eu fui no de Glee, por exemplo, que eu tava lá no último dia de gravação. Que mais? No Glee mesmo, uma coisa que aconteceu foi que eles colocaram um papelzinho chamando a gente, falando assim, quem trabalha aqui no estúdio tiver disponível, vem ser figurante do último episódio. Então eu tive a oportunidade, acabou que eu não fui, mas foi oferecida essa oportunidade de fazer figuração, aparecer no último episódio de Glee, nas gravações. E isso tudo era muito legal, né? Parece uma coisa tão, assim, de outro mundo. E eram coisas todas que eu tinha acesso. Eu ficava ali, gente, eu saí do trabalho, eu não queria ir pra casa. Eu ficava andando pela Paramount. É muito lindo. Lá tem, inclusive, uma coisa que é super turística em Los Angeles, que é tour do estúdio, sabe? Vários turistas vão e ficam andando de carrinho pela Paramount pra ver como funciona. O Dr. Phil tem outro programa que é gravado junto com ele, que é assim, no mesmo estúdio, que se chama The Doctors. E aí, eu não era estagiária do The Doctors, mas eu podia ir nos dias que tava tendo The Doctors. E um dia, um dos convidados foi o Justin Bieber, então eu pude estar lá no backstage, vi o Justin Bieber quando ele foi. Eu não sei se eu vou achar uma foto desse dia dele no programa, mas se eu achar, eu vou colocar aqui. Vou ver se eu coloco aqui também foto minha com o Dr. Phil, que é o apresentador do programa, fotos minhas no backstage, enfim, se eu achar, que já tem uns bons anos, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Outra pessoa famosa que eu já vi também lá na Paramount, em um dos meus breaks, né, intervalos da gravação, foi a Kim Kardashian. Um dia ela foi gravar um comercial ali na Paramount e eu tava passeando pelas ruazinhas e vi ela, fiquei ali assistindo a gravação e foi super empolgante. Uma coisa que me perguntam sobre essa questão de programa de conflito de auditório é se realmente essas tretas todas que são discutidas e apresentadas no programa são verdade. E, gente,
são verdade sim. Não era inventado, não era mesmo. Os casos que iam pro programa eram todos reais. E isso me leva a uma outra coisa que eu queria discutir, que era como isso me afetou emocionalmente. Assim, eu sou mega chorona, meus amigos sabem. Pergunta pra Bia pra vocês verem. Eu me emocionava muito, assim, me afetava emocionalmente e mentalmente muito, porque às vezes tinha casos mais pesados, sabe? De famílias que não se viam há muito tempo, mães e filhos com criancinhas, reuniões familiares, enfim. Eu ficava bem mexida com isso tudo. Mas aí entra também, né, a gente vai aprendendo com o tempo, quando a gente vai ganhando profissionalismo e a gente acaba se acostumando, né, com essas situações. E acho que é importante também pra vida, né, a gente conseguir manter a calma em situações que são desafiadoras, mas isso era muito uma realidade minha. Às vezes eu sofria com umas coisas que eu via, né, de casos, de convidados que a gente recebia. Mas no geral foi uma experiência muito legal. Eu amei, eu me senti ali dentro de tudo de Hollywood e foi muito legal. E a terceira experiência de trabalho que eu vou contar pra vocês foi a mais recente em Los Angeles e foi em uma agência de talentos focada em atores mirins, né, crianças, adolescentes e jovens adultos. E primeiro eu quero explicar pra vocês o que se faz em uma agência. Aqui nos Estados Unidos, a cultura do entretenimento, de televisão, de filme, enfim, essa cultura de atores é bem diferente do Brasil, porque no Brasil até tá mudando, mas eu acho que os atores costumam ter contrato com as emissoras e aqui não, aqui os atores são de agências e essas agências acham trabalhos pros atores. Então a gente tinha vários atores que eram assim nossos e a gente ficava à procura de trabalhos que precisavam de artistas, atores pra cada um. Então a gente tinha todos esses atores, inclusive a gente tinha alguns em séries super famosas, grandes, como por exemplo This Is Us, como Once Upon a Time. Enfim, tinha muita gente super talentosa e, gente, esse trabalho era muito difícil pra mim, assim, eu adorava, mas tinha muito volume. Eu recebia muito e-mail, e eu tinha sempre que estar resolvendo isso. Aí eu tinha que estar mandando essas centenas de atores pras auditions. Auditions é quando um ator memoriza um roteiro de um projeto que vai acontecer, e aí o ator vai na frente do casting director, que é quem tá escalando o elenco desse projeto, e atua, né, aquilo que ele aprendeu no roteiro. Então são testes, meio que testes, né, de elenco, talvez, que fala em português. Mas enfim, eram centenas de atores e eu tinha que estar coordenando todas essas coisas. Tinha dias que cada ator tinha 3 auditions e eu tinha que estar coordenando essa ida deles e às vezes a gente recebia coisas no mesmo horário pra um ator e eu tinha que mudar os horários. Eu olhava os contratos que esses atores recebiam, todos os aspectos da carreira desses atores. Então a gente estava sempre em contato direto tanto com os atores e como eram crianças, com os pais deles, como também com os empresários dos atores, que são pessoas que também cuidam da carreira de maneira diferente das agências. Recentemente, com tudo que vem acontecendo na tecnologia, tem muitos testes que ao invés do ator ir no lugar fazer, ele se grava falando a cena, performando a cena e enviam pra gente, a gente vê se tá tudo bem, vê se precisa melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa, e se tá tudo bem, a gente manda pros casting directors. E então, assim, era um trabalho bem puxado, mas eu aprendi muito. Esse foi, assim, meu primeiro trabalho real, assim, entre aspas, porque não foi um estágio, foi um emprego mesmo. E você vai ganhando confiança. Eu comecei a me sentir mais adulta, mais independente, mais capaz em diversos aspectos. Fiz amizade com os meus chefes, né, os agentes, eram super incríveis, muito bons no que faziam, super reconhecidos e assim admirados. Então foi também uma super experiência de trabalho, uma super oportunidade estar ali naquele meio que eu amava tanto e foi super valioso pra mim. Esse trabalho era assim de 9 às 7 ou das 10 às 7. Era uma carga horária normal, mas eu trabalhava bastante, assim, eu fazia horas extras, porque era bem puxado, assim, a carga era pesada, mas foi super importante pra mim também. E foi o último trabalho que eu tive antes de resolver mudar pra Nova York e vir trabalhar com moda. Eu, assim, agradeço muito por esse trabalho, porque eu aprendi, por exemplo, a minha chefe, ela me ensinou o jeito que ela organizava o e-mail dela, porque a gente recebia centenas de e-mails por dia e eu tinha que deixar tudo organizadinho. Então ela tinha um sistema por cores de marcando os e-mails, de mudando de pasta pra pasta, que me ajudou muito a organizar minha vida. E eu uso isso até hoje. Eu usava no meu trabalho da Melissa depois, assim, na minha própria vida eu faço pastinhas pra organizar tudo. Então teve várias coisas que eu aprendi e que eu incorporei na minha vida, tanto como profissional quanto minha vida pessoal, que foram super importantes. Então, considerações finais sobre trabalhar nesse meio. Primeiramente,
Ao contrário do que muitos pensam, não é só glamour. Aliás, glamour é muito pouquinho comparado com o tanto que a gente tem que ralar. Gente, nessa área de entretenimento, você pode estar preparado para ganhar salário mínimo por bastante anos, até você chegar a um cargo, a uma posição de mais reconhecimento. E demora, viu? A gente não pode ter ego grande, a gente tem que ter humildade, tem que estar disposto a trabalhar duro. E assim, não é fácil, mas se você ama o que você tá fazendo, vale a pena. Porém, não é glamour, não. É ralação. Não dá pra gente se achar maior ou melhor que ninguém, de nenhuma maneira. A gente tem que se enxergar no nosso lugar e trabalhar muito pra chegar no lugar que a gente sonha chegar. E relacionado a isso, é muita competição, gente. Lá em Los Angeles, nessa indústria, porque essa indústria toma conta da cidade inteira, do estado da Califórnia meio que inteiro. O entretenimento é o dono de Los Angeles. E ali tem muita gente que tá disposta a fazer o seu trabalho por menos do que você tá ganhando ou até de graça. Então, assim, novamente, não tem isso de ego, não tem isso de mas reclamação, não. Você tem que fazer seu trabalho bem, porque senão tem várias pessoas ao seu redor que estão ali, querendo o seu trabalho também. Então tem que se esforçar muito, tem que querer trabalhar. Sobre ver famosos, que é realmente uma curiosidade que eu recebo muito de vocês, que muita gente pergunta e tem interesse em saber. A gente vê sim muitos famosos trabalhando nessa indústria em Los Angeles, mas também pela cidade, em restaurantes, bares, baladas. Mas vem se tornando uma coisa mais normal e ali ninguém fica tietando muito, sabe? Principalmente em situações de trabalho, não dá pra ficar tietando, a gente tem que agir com profissionalismo. Eu encontrei sim pessoas famosas, eu mencionei algumas aqui, né? Teve o Justin Bieber, que foi em um dos meus trabalhos, teve a Kim Kardashian, que tava gravando comercial ali onde eu trabalhava. Enfim, teve bastante pessoas. Na agência de atores que eu trabalhava, eu via bastante pessoas também, mas a gente tem que agir assim, como se eles fossem gente como a gente, normal, tratar bem, com respeito, mas não dá pra ficar tietando muito. E, gente, essas foram as minhas experiências de trabalho em Los Angeles. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir. Fala aí se vocês têm mais dúvidas, curiosidades, alguma coisa específica que vocês queiram dizer. Me fala se vocês gostaram. Vou ainda aqui no meu canal fazer vários vídeos sobre trabalhos. Uma das perguntas que eu recebo muito também é que famosos você já conheceu? Fala deles. Posso fazer um sobre isso também. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar uma olhada no Cambly. Os links estão aqui embaixo. Eu acho que vocês vão amar. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seu comentário. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam. Me sigam no Instagram, que é LariMS, no TikTok, que é Larissa Saliba. E acho que é isso. Até a próxima!